Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à terceira série do Paraná. É sempre uma alegria e uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Val dirigindo esta nave que vai mergulhar sobre o universo mágico da charge, da tirinha, das histórias em quadrinhos, né? A nossa aula se organiza então em 3 movimentos. A gente vai, em primeiro lugar, efetuar a leitura compreensiva e analítica de charge e tirinhas, né? Observem que é um esforço interpretativo, né? A gente vai mergulhar na hermenêutica. Num segundo momento, vamos explorar o uso de recursos semânticos da linguagem verbal e não verbal. Sim, estes 2 sistemas semióticos são indissociáveis nestes gêneros do discurso. E, finalmente, vamos identificar os elementos composicionais da charge, da tirinha e das HQs. Então vamos juntos, né, repensar aí essas perguntas norteadoras, essas perguntas retóricas que nos provocam o pensamento, né? Você sabia que a charge tem o propósito de satirizar algum acontecimento atual? Você se lembra quais os tipos de linguagem que um texto como a tirinha explora? A nossa iconografia nos ajuda a entender, né? Estamos falando justamente de um gênero do discurso que tem o apelo visual da imagem e dos desenhos coloridos, né? Além disso, a charge representa geralmente a atualidade, né? É necessário compreender o contexto histórico para interpretá-la e reconhecer justamente os fatos de língua, ou fatos sociais e políticos que acontecem na atualidade e são mobilizados dentro desse gênero do discurso. É preciso ainda reconhecer a linguagem verbal e não verbal como indissociáveis no enunciado, né? Geralmente, há a combinação das 2 linguagens que jamais devem ser interpretadas separadamente, elas se complementam, né? E são inseparáveis. Ainda é preciso reconhecer o fator social ou político, né? Este aspecto tem como tema especialmente questões políticas e sociais, sejam elas nacionais ou internacionais, né? Como eu disse, este último tópico se relaciona com o primeiro, né? É preciso reconhecer no texto, no enunciado, seja ele a charge, a tirinha ou a história em quadrinho, esses fatos, conceitos ou mesmo palavras que apontam para fora do texto, né? São os chamados deíticos, apontam para o mundo. Pois bem, né, a palavra charge é de origem francesa e significa carga, né? Ou seja, é um tipo de texto que exagera, carrega nos traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco, muito utilizadas em críticas sociais e políticas, né? Por isso mesmo que as imagens são geralmente estilizadas e quase caricaturais, né? Observe a nossa iconografia à esquerda deste senhor que, abrindo o jornal, lê e provavelmente irá encontrar uma charge, uma tirinha ou até mesmo uma história em quadrinhos, né? Alguns aspectos importantes, né? A charge geralmente retrata a atualidade, como eu já disse, né? Pode ser usada em ou a partir de uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Sim, este gênero do discurso dialoga com outros gêneros dentro do mesmo suporte, dentro dos jornais ou revistas, né? E reflete a imagem do posicionamento editorial do meio de comunicação ou dos meios de comunicação, né? De fato, né, na charge nós podemos reconhecer, nas tirinhas também, os valores que a empresa de comunicação, o veículo de comunicação, defende. Vamos então para a nossa primeira reflexão da aula, né? A atividade 1. Observem que à esquerda nós temos um texto exuberante, né? Ele mistura a linguagem verbal e não verbal, tem um apelo visual, realmente é sedutor. Nós temos uma casa soterrada por lixos e sobre o telhado desta casa um casal, né? A moça diz, vamos ter que mudar, e o senhor diz, lendo o jornal, né? Sim, os nossos hábitos. Então, o que diz o comando da atividade? Leia a charge atentamente e responda. Quais os elementos que compõem a charge, né? Observem que dentro do jornal que este senhor lê sobre a casa está escrito Lei do Lixo. Atentem a cada índice, a cada detalhe para responder essas questões. Tenho certeza que vocês são capazes e eu já volto comentando o nosso gabarito.
Vamos sempre juntos, minha gente, retomando o nosso enunciado, né? À esquerda nós temos a charge, à direita o comando. Leia a charge atentamente e responda este o comando. Quais os elementos que compõem a charge, né? Esta sim é a questão que se debruça sobre os constituintes, né? Quais são esses elementos constituintes, composicionais deste gênero do discurso? Pois bem, o elemento da linguagem não verbal traz o desenho de um casal em cima de um telhado, sob um alagamento cheio de lixo espalhado. E a linguagem verbal traz a fala do homem que responde à mulher dizendo que precisam mudar os seus hábitos, né? Há inclusive uma quebra de expectativa, né? A gente vai ver logo mais agora na atividade 2, né? Sobre o mesmo texto, sobre o mesmo enunciado, sobre a mesma charge, né? Nós temos um outro comando. Comente quais são os problemas apresentados na charge e como poderíamos resolvê-los, né? Tenho certeza que vocês são capazes de responder e mobilizar na história de vida de vocês alguns conhecimentos acumulados até na vida acadêmica. Respondam aí que eu já volto comentando com vocês o gabarito. Atentem ao nosso comando, minha gente. É sempre necessário reler o enunciado para se responder com objetividade uma questão, né? Comente quais são os problemas apresentados na charge e como poderíamos resolvê-los. Percebam que é uma questão quase pessoal, né? Há o problema da poluição de ecossistemas fluviais e a solução seria a mudança de hábitos. O lixo gerado, especialmente nas cidades mais populosas, se tornou, no último século, um dos fatores causadores de impactos ambientais nem sempre reversíveis a curto prazo, né? Estamos falando justamente do cataclisma ambiental em que estamos começando a atravessar. Bom, há alguns constituintes, né, algumas características das tirinhas, né, do ponto de vista teórico, né, conceitual. As tirinhas, as charges sempre têm balões de fala em seus diversos formatos, né, o uso de sinais gráficos convencionados, como onomatopeias, que também elaboram e estilizam o formato dos balões, né. A calha para separar um quadro de outro, estabelecer o tempo cronológico e também da leitura, né? Sempre da esquerda para a direita, em nossas línguas. Uso de cartelas para estabelecer uma voz do narrador dentro da história. Esse não é necessário, não é exigido, né? Mas às vezes aparece, digamos assim, facultativo. A diagramação versátil dos quadros, né? Há uma estilização, inclusive, no formato dos quadros que compõem estes gêneros do discurso. E, finalmente, as linhas cinéticas, que indicam o movimento dos personagens ou das personagens, como manda a tradição. Vamos então para a nossa atividade 3, né? Observem que agora o texto, o enunciado é um pouco maior, né? Atentem que nós temos 3 quadros, né? E eles devem ser lidos a um só tempo, associando a linguagem verbal e não verbal. Então nós temos à esquerda pernas compridas e o Armandinho, né? O nosso conhecido personagem, que diz: pai, é verdade que a educação vem de casa? O pai se vira, observa isso no quadro seguinte, a expressão de Armandinho muda e a resposta do pai é:
De certa forma, sim, filho. No último quadro, o próprio Armandinho responde, né? Porque muita gente mora em apartamento. No terceiro quadrinho, como o humor é produzido, né? Por incrível que pareça, essa é uma questão teórica, né? E basicamente mobiliza uma compreensão do que é o humor. Pensem aí, respondam essa atividade 3, eu já volto comentando com vocês. Vamos juntos, minha gente. Essa parece difícil, mas não é, né? É basicamente o que é humor e como ele é produzido nesta tirinha, né? Observem que a tirinha tem mais quadros do que a charge, né? E no terceiro quadrinho, como o humor é produzido? Era esse o comando da atividade 3. Pois bem, né? O humor é produzido pela interpretação que Armandinho faz da palavra casa, perguntando de modo irônico por que muita gente mora em apartamento. De fato, gente, a gente espera uma outra resposta, né? O humor sempre brota da quebra de expectativas do ponto de vista teórico, conceitual, né? E aqui é assim que ele se realiza, né? A resposta inesperada do Armandinho, né? Vamos então, a partir do mesmo enunciado, da mesma tirinha, responder agora a outras questões, né? Como as falas são indicadas? Na tirinha há um vocativo. Por que esse recurso é utilizado e quais são seus efeitos de sentido? Sim, lembrem aí o que é o vocativo, qual é a função sintática e semântica dessa estrutura no texto. Eu já volto com vocês comentando o nosso gabarito. Vamos juntos, minha gente. Qual era o comando da atividade 4? Né? Era uma sequência, né, de questões. Como as falas são indicadas neste enunciado? Na tirinha há um vocativo, observem que é uma afirmação. Por que esse recurso é utilizado e quais são os efeitos de sentido aqui empregados? Né? Bom, as falas, então,
com um traço que se liga ao personagem, como as falas são indicadas, né? Não é exatamente um balão, né, como a gente costuma esperar neste gênero do discurso, mas justamente pela plasticidade desse gênero artístico, né, nós aqui só temos a indicação, por assim dizer, subliminar ou até mesmo sugestiva de um traço, né? Não há o balão. E na tirinha há um vocativo, sim. Por que esse recurso é utilizado e quais são os seus efeitos de sentido, né? Para demonstrar a relação existente entre as personagens, pai e filho. Vocativo é justamente aquela expressão que invoca o interlocutor, né, na situação comunicativa. Aqui é o filho chamando o pai, né? Ele se refere a estas pernas compridas como pai, né? E assim deflecha, por assim dizer, uma pergunta para ele, né? Vamos então agora para a atividade 5, a reflexão mais exigente da nossa aula, né? Observem que à esquerda nós temos um enunciado chamado quadrinho quadrado, né? Observem que desde o título eu percebo que é um texto bastante exigente, né? Bastante rebuscado, né? Com quadros que quase se sobrepõem, né? Todos monocromáticos, e o que o texto verbal diz é definições intangíveis. Um livro é feito de papel costurado ou colado em páginas. Um livro é feito de letras que formam palavras e de palavras dispostas em sentenças. Será um livro uma sentença? Um livro é feito de histórias e sonhos descritos. Mas um livro só é um livro quando é feito, sobretudo, de olhos, né? Observe que existem várias formas de ler esse texto, por incrível que pareça. Eu segui a mais convencional, seguindo as linhas da esquerda para a direita, né? Mas existem outras possibilidades de leitura. Este é um texto realmente muito exigente. Então atentem ao comando. Qual o efeito produzido pela maneira como o quadrinista conduziu a tirinha, justamente embaralhando a sequência, né? Pensem aí, eu já volto com vocês comentando o nosso gabarito. Atentem, minha gente, ao comando, eu vou reler com vocês. Qual o efeito produzido pela maneira como o quadrinista conduziu a tirinha, organizou o texto, né? Observe que há uma sequência de folhas do ponto de vista não verbal, né? Que trazem letras. O terceiro quadrinho, de cima para baixo e à esquerda, é quase ilegível do ponto de vista da imagem, né? Mas tudo se clareia e faz sentido no último quadrinho, quando nós temos alguém lendo, abrindo de fato e colocando os olhos sobre um livro, né? Ao apresentar diferentes definições sobre o objeto livro, né, os quadrinhos levam o leitor a refletir como o conteúdo e a forma de um livro são estruturados. Nesse texto, predomina a função que se caracteriza por fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Sim, sim, é isso que nós chamamos de metalinguagem. Aqui é essa função da linguagem que predomina na situação comunicativa.
Vamos agora para a nossa última reflexão, né? Atentem que este personagem nos é familiar, é um dos meus personagens preferidos, o Cascão, né? E lá em cima, quase como uma manchete, nós temos: para evitar coronavírus, Cascão, da Turma da Mônica, vence medo e lava as mãos, né? Observem o comando da atividade 6 à direita, né? O quadrinista colocou o Cascão lavando as mãos. Qual o efeito produzido por isso, né? O que exatamente ele está propondo? Pensem aí, eu tenho certeza que vocês vão responder com muita criatividade. Eu já volto comentando uma das possíveis respostas. Então vamos juntos, minha gente, a última questão da nossa aula, né? O quadrinista colocou o Cascão lavando as mãos. Qual o efeito produzido por isso, né? Observe que o Cascão se dirige o seu olhar a nós, né? Ele está em frente ao espelho lavando as mãos e sorrindo, né? Mas sempre com as bochechas sujas, por assim dizer, né? Pois bem, né? O efeito é de sensibilizar as pessoas durante a pandemia para a necessidade de higienização das mãos, de uso do álcool em gel e das máscaras, né? Aqui há o humor, né? Mas também há um alerta, né? Se até o Cascão está lavando a mão, todos nós também devemos lavar a mão, né? Uma mão lava a outra, que lava uma, né? Que lava a outra. Pois bem, minha gente, o que aprendemos? Lemos e interpretamos algumas charges de tirinhas, reconhecemos a linguagem verbal e não verbal em uma charge, tirinha e neste universo da história em quadrinhos, né? E identificamos os efeitos de sentidos nesse texto. Eu me despeço de vocês com um abraço carinhoso e um sincero desejo de reencontro. Até mais!